mestrado do nosso discente, Alexandre da Silva Medeiros, com o trabalho intitulado que vocês veem na tela, Levantamento de Orquidáceas da Reserva Particular do Patrimônio Natural, Parque dos Rios, em Itapiraí, no estado de São Paulo. Alexandre, você tem aproximadamente meia hora, um pouco mais, um pouco menos, não tem problema. E a banca vai ser composta pelo professor Dr. José Mauro Santana e a doutora Karine Sampaio Valdemari, da USP de Piracicaba. Tá bom? Bom trabalho. Obrigado. Bom dia. Vou apresentar agora o levantamento de orquidácea da Reserva Particular do Patrimônio Natural Parque do Zizo, que é localizada em Itapiraí, estado de São Paulo. Bom, vamos começar falando da família orquidácea, que é uma das maiores famílias de angiospermas, com aproximadamente 28 mil espécies, distribuídas em 736 gêneros. Aqui uma demonstração dos países que possuem mais espécies de orquídeas. Estão na América do Sul, sendo o primeiro Equador, com 4.500 espécies. Notar o tamanho aqui de Equador em relação ao Brasil. Em segundo lugar vem a Colômbia, com 3.500 espécies. Em terceiro vem o Brasil, com 2.700 espécies. E em quarto vem o Peru, com 2.500 espécies. Orquidácea é uma monocotiledônea, está dentro da ordem Asparagales. A família Orquidácea possui 5 subfamílias, sendo Apostasioide, Vaniloide, Cipripedioide, Orquidoide e Epidendroide. Sendo que Apostasioide, ela não ocorre aqui no Brasil. Então só fica Vaniloide, Cipripedioide, Orquidoide e Epidendroide. Morfologia, agora vamos falar um pouquinho da morfologia das orquídeas. Uma coisa bem marcante nessa família é a presença do labelo, que nada mais é que uma pétala modificada. Possui a sépala dorsal, as pétalas laterais e as sépalas inferiores. O labelo é sempre mais colorido, para justamente atrair o polinizador. Outra característica muito marcante da família é a união dos órgãos masculinos e femininos, e uma só peça que se chama ginosteme, ou, como as pessoas costumam chamar, de coluna. O órgão masculino é aqui, ó, as políneas, e o órgão feminino é essa cavidade aqui, ó, que se chama estigma. E ela tem tipo de uma substância viscosa, que é onde as políneas aderem. Outra característica muito marcante da família é a ressupinação, onde a flor ela sofre uma torção de 180 graus. Ou seja, o labelo fica para baixo, para justamente o inseto, para pegar e facilitar a vida do inseto e fazer a polinização. O labelo se transforma em uma pista de pouso, onde o inseto do dorso ele fica com as políneas aderidas. Tamanho das flores, vamos falar agora do tamanho das flores de orquidácea, que varia muito de espécie para espécie. Nós temos flores de até 1 milímetro, como no caso da Natalis adenóbila, ou flores imensas, como a brasileira, a Cattleya varneri, que chega a 20 centímetros de ponta a ponta de pétala. As raízes. A função das raízes na família Orquidácea é de fixação, sem causar dano nenhum ao seu hospedeiro, ao forófito, e absorção de nutrientes. Aqui no caso, ó, as raízes elas funcionam como se fosse um cesto. Elas vão recolhendo o material orgânico e vai se decompondo e ela vai absorvendo os nutrientes. As raízes são sempre multistratificadas, sendo que essa parte mais externa branca aqui se chama velame. Ela tem uma consistência esponjosa que serve para absorver os nutrientes e água.
E a ponta da raiz é chamada de coifa. O velame, aqui no caso de uma Cattleya, do gênero Cattleya, é composto de 5 camadas, ó. Então, aqui demonstra bem a função dela de absorver. E uma coisa bem característica dessa família também é que as sementes de orquídeas precisam se associar a um fungo. Aqui no caso, é a semente de uma Cattleya forbesii. Ela tem que se associar ao fungo do gênero, no caso do Lasnella, para que ele penetre no embrião, forneça carboidrato e quando a orquídea cresce, ela fornece abrigo. Aqui no caso, os fungos eles estão reunidos em uma massa que a gente chama ou de pelotons ou de pelotões. E notem que ela fica entre as células, nas cavidades da raiz. Agora vamos falar um pouquinho do hábito da família Orquidácea. Nós temos as orquídeas epífitas, no caso aqui a Cattleya bicolor, onde ela se fixa no forófito. Forófito é o termo que a gente usa para árvore viva. Aqui nós temos a hemiepífita, que ela começa a sua vida no solo e depois vai escalando o forófito. No caso aqui a vanila. Nós temos as orquídeas rupícolas, que ficam aderidas às rochas, e as orquídeas, a rupícola é Bifrenaria Ressolier. Nós temos as orquídeas terrestres, que obviamente vegetam no solo. Aqui no caso um exemplar de Varrea varreana. Bom, agora vamos falar um pouquinho do crescimento da família Orquidácea. São dois. Ou é monopodial a partir de uma gema apical. Aqui no caso um exemplar de Campylocentrum deciflorum. Ou o modo de crescimento simpodial, que é a partir de várias gemas. Aqui no caso a maxilária ferdinandiana. Os pseudobulbos nada mais é que um caule entumecido, onde ele engrossa para justamente servir de depósito de nutrientes e de água. E nós temos as orquídeas sem pseudobulbos, que aqui no caso são as teres. No caso é só o ramicaule. Lembrando que essas micro-orquídeas são muito sensíveis à variação climática, justamente por não ter esse caule entumecido. Aqui, um Campylocentrum, o gênero todo, ele faz a fotossíntese através das raízes, e no caso dessa espécie, o Griesbeck, ele não possui folhas e nem rizoma. As raízes fazem a função de fixação, absorção de nutrientes e a fotossíntese. As folhas. As folhas são muito úteis para separar grupos, como no caso das Cattleyas bifoliadas, que são as caneludas que a gente chama, com o pseudogrupo cilíndrico, das Cattleyas monofoliadas, que antigamente eram chamadas de lélias, que são as Cattleyas com pseudobulbo e com uma folha só. A nervação da família Orquidácea é paralinenervia, raro uma exceção, que é o epistéfio, que é reticulado. Vamos falar agora da importância econômica da família Orquidácea. A mais famosa, a Vanilla planifolia, da América do Sul, que se estende até a América Central, de onde vem o famoso doce baunilha, que é a essência. Aqui é a fava, ó. E esse ponto preto aqui dentro nada mais são que as sementes, que justamente dão aquela fragrância muito forte de baunilha. Também nós temos a chicanda, que é uma carne, o stick, do continente africano, que nada mais é que o tubérculo. Temos o salep, que é um chá que é muito apreciado na América do Sul, mais precisamente no Peru. Temos
as exposições de orquídeas, que movimentam uma grande quantia de dinheiro e de espécies também. Tivemos no ano passado, em setembro, dia 21, a exposição aqui na cidade de Sorocaba. E esse sábado agora, nós teremos uma reunião de orquidófilos no Jardim Botânico de Sorocaba, para quem quiser presenciar aí. Essa aqui é a Phalaenopsis, é a orquídea mais vendida do mundo. Ela movimenta um mercado de 2 bilhões de dólares ao ano. Ela só perde em vendas para a rosa. No caso do gênero Cattleya aqui no Brasil, é um gênero muitíssimo apreciado e muito comercializado, inclusive exportado para a Inglaterra, Holanda e Japão. Essas orquídeas aqui atingem cifras de 5 mil dólares, um exemplar. Aqui no caso nós temos o exemplar tipo, o exemplar com a forma semi-alba e o exemplar alba, que é completamente branco. Agora vamos passar para a interação ecológica das orquídeas. A função das orquídeas na natureza: elas servem de abrigo para inúmeras espécies, servem de alimento também para inúmeras espécies, elas criam um microclima no ambiente, retendo umidade e material orgânico. Aqui a Grobia mercier, ela serve de alimento para um curculionídeo do gênero Montella. O que acontece? Ele vai na coluna, ele faz a polinização, inserindo as políneas no estigma. O ovário, obviamente, cresce. Ela consome uma parte das sementes e deixa outra parte, deixando a planta viável para a natureza ainda. Aqui no caso, esse é o popular fura-banana. Existe no Mato Grosso, Goiás e Amazonas. A curiosidade desse pássaro é que ele pega raízes de gomesa recurva para fazer seus ninhos. Então, ele levando exemplares de gomesa recurva para o dossel das árvores, ele ajuda a disseminar a espécie. Vamos falar agora da ocorrência de orquidácea em nosso país. No Brasil, existem 2.673 espécies, distribuídas em 247 gêneros. Lembrando que esse número aqui está sempre oscilando, tá? O ano passado eram 2.700, agora em 2025 já caiu para 2.673. Sendo que em São Paulo nós temos 766 espécies distribuídas em 181 gêneros. Na Mata Atlântica brasileira, nós temos 1.382 espécies distribuídas em 148 gêneros. Na Mata Atlântica de São Paulo, nós temos 693 espécies distribuídas em 118 gêneros. Bom, passando agora para os levantamentos que foram feitos aqui em São Paulo. Eu coloquei por ordem. Opa, desculpa. Aqui no caso cronológica. E vou falar rapidamente sobre esses levantamentos. Não existiu em São Paulo um levantamento, existiu, aliás, poucos levantamentos específicos para a família orquidácea. A maioria dos levantamentos foram de epífitas vasculares, que envolveu a coleta de exemplares da família. Nós temos aqui a primeira, em 1998, da Armando Salles, com 6 exemplares de orquidácea. Depois, o levantamento florístico do Parque Estadual Intervalos, com 13 espécies, em 1993. Lembrando que esse levantamento florístico está muito além do que deveria ser. Em um dia caminhando lá, eu encontrei aqui, em um dia, 40 espécies. Temos esse trabalho da Rebeca, com 147 espécies, sendo que ela utilizou os dados secundários e exemplares de orquídeas que já estavam em cultivo em uma estufa. Depois da Serra do Japi, com Emerson Panzarini, com 125 espécies. Depois nós temos a composição florística de Fontes do Ipiranga, com 6 espécies. Orquidáceas da região central de São Paulo, 218 espécies. Região central de São Paulo, ou seja, foi uma grande área. E também utilizou dados secundários.
a flora vascular do Parque Estadual do Carlos Botelho, que foi do pessoal da Exalc. 81 espécies, lembrando que eles usaram dados secundários de 1948 para cá. Foi levantamento de herbário e também furacão. A composição florística da comunidade epifítica do estado de São Paulo, que foi uma RIA, encontrou 81 espécies de orquidáceas. Lembrando que foram várias cidades. Epífitas vasculares do Carlos Botelho, São Miguel Arcanjo, que foi a Cedinger 2022, com 61 espécies. Depois de Porto Ferreira, com 33 espécies. E esse trabalho fabuloso aqui, eu considero muito bom, do Zandomar e do Catarino, com 159 espécies. E foi com as visitas de 2008 a 2014, foram 6 anos de campo. Os objetivos desse trabalho são 4 objetivos. O primeiro, apresentar um checklist das espécies que ocorrem no Parque do Zizo. A segunda foi preparar uma chave de identificação das espécies de orquidácea do Parque do Zizo. A terceira, identificar os forófitos das espécies de orquidácea ocorrentes na área. E o quarto é apresentar um panorama da situação do grau de ameaça das espécies. A área de estudo foi cerca de 9 hectares na RPPN Parque do Zizo. Lembrando que ela é vizinha do Parque Estadual do Carlos Botelho. Mais à frente aqui temos o Parque Intervalos. Aqui embaixo nós temos Tapiraí. E aqui em cima São Miguel Arcanjo. Aqui está a RPPN Parque do Zizo. E curiosamente a área ela forma um Z, que é o nome do Zizo. Ela é composta por floresta ambrofila densa acima de 500 metros de altitude, ou seja, montana. Aí partimos para a primeira fase do nosso projeto, que foi o levantamento bibliográfico. Nós utilizamos muito as obras de Rene, que é uma obra que é usada por todos os pesquisadores. São 5 obras. E os livros de Papst, que é o volume 1 e o volume 2. Fora isso, usamos as obras de Chiron, sobre as Batistonia do Brasil. Essa obra foi muito importante para identificar a Comesa albinóide, que foi uma nova ocorrência. Depois Dressler, Gonçalves, Luer, que foi para Pedro Talidini, o Papst, como falei agora, Marcuse Monteiro, Medeiros, Miller, também é uma obra muito boa, e Schuster, e o Flora do Brasil. Foram 15 expedições de coleta no Parque do Zizo, sendo que nós pegamos uma área de 6 quilômetros. Foi uma área relativamente pequena para esse trabalho, sendo que em verde aqui, ó, usamos a trilha mestre, depois a trilha do pau oco a trilha mestre, trilha do pau oco e a trilha passarinheira, que está aqui em roxo. As expedições de coleta. Bom, a principal função dessas expedições foi fazer a coleta dos exemplares e o registro fotográfico. As requisicatas. Aqui no caso o guia do Parque do Zizo, que é o Everton, nosso colega ali. Tivemos a presença de outras pessoas de outras famílias, como o Antônio Campos, que é da família Maridas. Identificação das plantas. Nós usamos esse método para identificar as plantas, que é um método muito usado pelos orquidólogos, que é a dissecação do perianto, onde a gente pega as peças de flores e vai espalhando de modo ordenado para que fosse feita a identificação. A utilização de lupas também, ó. Aqui no caso essa estéreo tem, essa peça aqui tem menos de 1 milímetro, essa peça toda aqui. Então, partimos agora para resultados de discussão. De todas as espécies de orquidácea de São Paulo,
A RPPN Parque do Zizo, ela abriga 12% desse total, que são 90 espécies. Os gêneros mais representativos do Parque do Zizo. Primeiro foi Epidendro com 9 espécies, Gomesa com 9 espécies, depois as Pabistiela com 8, Maxillaria com 8, Stelis com 5, Octomeria com 5, Acianthera com 3, Micrópolis com 3 e a Prosteca com 3. E os demais gêneros aqui, ó, são 17 gêneros compostos de uma espécie. Agora vamos falar um pouquinho das subfamílias e subtribos da RPPN Parque do Zizo. O que nos salta os olhos aqui, primeiramente, é a subfamília Epidendroide, com 82 espécies. É a maior subfamília dentro da RPPN Parque do Zizo. Seguido de Orquidoide, Espirantine e Gudiriine, que são as terrestres, Misadinella, Micrópolis. E depois, para minha surpresa, Vaniloide, que eu esperava achar Vanilla, não encontrei. Mas encontrei da subtribo Pogonier, que é a Cleistes montana. Dentro do Parque do Zizo, a predominância é epífitas, representando 91% do total da família Orquidácea, com 82 espécies. Não encontramos cupícolas, não encontramos hemipífitas. E terrestre foi a minoria, com 9%, com 8 espécies. No caso aqui a barré varriana, que é muito comum no Parque do Zizo, e a Ciantra São Decena, também representando as epífitas. Isso corrobora com os dados apontados por Dressler e Pessoa, que a maioria da família dentro da Mata Atlântica é epífita. No caso aqui, a Cattleya forbesea, a Promenea stapylioides, a Lampesterella, a Barbosella gardneri e a Maxillaria uproleuca. Agora falando desse total que foi encontrado no Parque do Zizo, das 90 espécies amostradas, 52 são endêmicas do Brasil. No caso, a Promenea stapylioides, é um belíssimo exemplar e eu não conhecia ainda. A Gomesa albinoi, também não conhecia, foi uma grata surpresa. E a Pabistiela, a carinífera. Agora, as não endêmicas, exemplos: Epidendro secundo, que ocorre em quase toda a América do Sul, e a Octomeria grandiflora, que sofre grande variação de tamanho. As do Peru são bem maiores, é o dobro das nossas. As mais encontradas dentro do Parque do Zizo. De que é a pêndula? Eu botei uma escaladinha aqui para o pessoal ter ideia do tamanho da flor. A Barbosella miesse, encontramos bastante também, muita. E a de que é a Cognalxiana. As três são micro-orquídeas. Agora, a menor flor de orquidácea do Parque do Zizo, sem sombra de dúvida, a Barbosella miesse. Aqui o buraco de uma agulha, ó. Ela passa por dentro desse buraco de agulha. Ela tem por volta de 1 milímetro. É microscópica. E achar isso fértil dentro do mato, naquela vegetação densa, é uma aventura. Nós temos uma nova ocorrência de uma orquídea terrestre fora da área onde ela foi descrita, que é o Micrópolis acaraguatatubensis, que foi descrita na cidade de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. Esse aqui é o primeiro registro dela aqui na área. Também foi uma grata surpresa para nós. Não esperávamos encontrá-la aqui, até porque no litoral ela ocorre acima de 2.000 metros e aqui ela está a 500 metros. Lembrando que a dispersão dela deve ser bem maior. Uma nova ocorrência para o estado de São Paulo,
e a gomesa albinóia. A gente fez a identificação dela usando o livro que eu citei ali atrás, que é do Chiron, sobre Pabistiela. Agora mudou o gênero, foi para a gomesa, e chegamos à gomesa albinóia. Através de consultas, a gente chegou à conclusão que é uma nova ocorrência para o estado de São Paulo, já agora confirmado. Nós temos aqui a título de curiosidade, essa variação da gomesa recurva. Aqui a haste floral dela, ó, vocês podem ver que é bem comprida e as flores são bem espaçadas. Epífita. Aqui eu coloquei a foto dela com mais detalhes. Ó. Ela chega a ter 30 centímetros, a haste floral. A variação é essa. As flores, elas ficam muito comprimidas, formando um buquê. Nesses 30 anos que eu tenho de trabalho com a família Orquidáceas, é a primeira vez que eu vejo isso. Eu nunca tinha visto. Simplesmente fantástico. Nós procedemos com a identificação dela, com o modelo padrão, que é fazendo a dissecação do perianto. O labelo é genuflexo, como deve ser a gomesa recurva, e ela só sofreu essa variação. Fantástico. Agora eu vou falar um pouco da chave de identificação das orquídeas que ocorrem no Parque do Zizo. Nós usamos alguns caracteres aqui, não estão todos aqui, porque são muitos. Nós usamos hábito, sendo epífita e terrícola, esse foi o primeiro. Usamos a altura da planta, que ajudou bastante nos grupos. Pseudobulbo, presença ou ausência, forma e dimensões. Folha, número de folhas, se era bifoliada, trifoliada, se era monofoliada, a forma dela, as dimensões, a inflorescência, o tipo de inflorescência, a quantidade de flores e as dimensões. As políneas, número, que na família Orquidácea de 2 a 8, e a forma. E a flor, a cor das pétalas, sépalas, labelo. Desculpa, senhor. Seguindo com a chave. Como eu falei anteriormente, ela iniciou com plantas epífitas e com plantas terrícolas que caem lá no passo 81. Depois, as plantas com cauloma intumescido, que é o pseudobulbo, que pula para o passo 3, e as plantas com cauloma ou ramicaule não intumescido e pseudobulbo, que são os ramicaules, que é as Pleurotalidinae. Aqui eu coloquei um exemplo. Pulou para o passo 3, que era planta com cauloma intumescido, aqui no caso com pseudobulbo cilíndrico, que é no caso o gênero Catleya. O pseudobulbo dela é cilíndrico. É igual uma caneta Bic. Se vocês pegarem a caneta Bic, é exatamente ela. No caso aqui é bifoliada, então esses caracteres nós não utilizamos. Utilizamos a altura do pseudobulbo, que na Catleya forbesi é uma planta menor, sempre menor. Então, ficou 12 centímetros o pseudobulbo da Catleya forbesi e a ludigese com 35 centímetros. Isso já ajuda a separar bastante, porque a ludigese é sempre maior e mais robusta. Aí depois partimos para a cor das flores. Na Catleya forbesi, aqui do Parque do Zizo, é sempre um tom amarelo esverdeado, acho que dá para ver aqui. Ó. E já a Catleya ludigese, a flor, ela puxa mais para um rosa forte. Uma característica que eu poderia ter usado aqui, e que eu não usei, porque é um pouquinho difícil, é a espata. A Catleya ludigese é uma do gênero que solta espata seca, que a gente chama de espata seca. A forbesi não solta espata seca, a ludigese solta. É título de curiosidade, tá? Agora nós vamos falar do panorama
do grau de ameaça de orquidácea do Parque do Zizo. Em primeiro, Octomeria praestans, que está como presumivelmente extinta para o estado de São Paulo. No Parque do Zizo, ela é abundante, tá? Epífita. Geralmente, após uma chuva ou grande ventania, os galhos vêm para o chão em grande quantidade com esse exemplar aqui, ó, Octomeria praestans. Zigopétalo jugoso se encontra em perigo. Ele é bem representado no Parque do Zizo. A gomesa jucunda é muito difícil de ser visualizado dentro do interior da floresta, porque é uma planta com 3 centímetros. A Papstia carinífera está como vulnerável. E essa curiosa flor aqui, ó, Zootropium atropurpureum, está com um status de quase ameaçada. Ela é facilmente reconhecida porque as pétalas são fundidas e possui uma pequena abertura aqui por onde passa o polinizador que acessa a coluna que está aqui na base. Lembrando de ressaltar que a Orquidácea é a segunda família com o status de criticamente em perigo, segundo os dados do livro Verbena da Flora do Brasil. Alguém perguntaria qual é a primeira? Eu pergunto. Bromeliácea. Bromeliácea está com 38 espécies ameaçadas e a Orquidácea está com 34 e a Cactácea está com 30. Curiosamente, são as plantas mais retiradas e negligenciadas dentro das florestas. Aqui, o nosso guia, o Everton, o Antônio Campos, e o dia em que nós descobrimos a espécie que está extinta para o estado de São Paulo, Octomeria praestans. Dá para ver pelo sorriso, né? Não era para estar lá, mas está lá, ainda bem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os forófitos. Lembrando que forófito é a árvore viva, é o termo utilizado para árvore viva, e substrato é utilizado para rocha, para os pedaços de madeira, enfim, o que é usado para cultivo de orquídea, ou mesmo uma árvore morta. Bom, o porquê que nós fizemos isso aqui? Porque no licenciamento ambiental, as pessoas fazem resgate de epífitas e eles retiram aleatoriamente dos forófitos, e quando vão levar para uma área para realocar, eles realocam de forma genérica. E isso é muito perigoso, porque tem árvores que as orquídeas não toleram. Um exemplo é o pinus, eucaliptus. São pouquíssimas espécies de orquídeas que toleram essas espécies, eucaliptus e pinus, e fora algumas outras. E também para as espécies ameaçadas. Isso é muito importante saber qual é o forófito, para fazer um cultivo ex situ, para depois reintroduzir. Nós encontramos as principais famílias, foram a Clusiaceae, Cyatheaceae, Gesneriaceae, Meliaceae, Myrtaceae, Rubiaceae e Timilaeaceae. Desculpa, gente. Família Clusiaceae. Para minha grande surpresa, encontrei uma grande quantidade de orquidáceas, inclusa criúva. Eu nunca tinha visto inclusa criúva, e olha que eu já passei por Santa Catarina, que é um mar de inclusa criúva lá no litoral. Nunca vi uma orquídea fixada em inclusa criúva. Aqui no Parque do Zizo é o que mais tem. Orquídeas em galhos de inclusa criúva. Desde orquídeas de grande porte, como o Epidendrum paranaense, a de pequeno porte, como no caso aqui a Papstia atrífida. Ela tem mais ou menos esse tamanho assim, ó. E a Díquia. Maciatea. Esse aqui é o clássico. O Zigopétalo maxilar. Já é muito conhecido dos orquidólogos por justamente se fixar em Cyathea. Para mim também foi uma grande surpresa encontrar na família Meliaceae, em Cedrela físicas. Inclusive foi o nosso guia aqui, o Everton, que fez esse corte para identificação. E nós encontramos Maxillaria ocroleuca e Octomeria. Para mim também uma grande surpresa, eu nunca tinha visto orquídea
em Cedrela fissilis. Agora, em Daphnopsis shivakiana. O nosso guia aqui de novo, o Everton, desculpa Everton, está te citando quantas. Ele teve que adentrar o substrato que a árvore estava morta, porque era muito denso. Aqui em setas, ó, Octomeria grandiflora, os Bulbophyllum, mais Bulbophyllum, Adichia, Maximária, enfim, uma grande variedade da família Orquidácea em Daphnopsis, uma grande surpresa também. Agora, forófito de Myrtácea. Lembrando que o primeiro registro de orquídea em Myrtácea data de 1840 por Lindley, onde ele fala do Ornithocephus myrticula, em Myrtaceae brasileira. Ou seja, o epíteto ele faz referência à família Myrtaceae. Esse é o primeiro registro. Nós investigamos aqui, ó, 18 forófitos de Myrtaceae, 10 de Eugênia expansa, 2 de Myrcia acuripétala, 2 de Myrcia eugeniopsoides, 3 de Myrcia flagelaris e 1 de Myrcia riberensis. Eugênia expansa. Nós identificamos ela facilmente porque a parte abaxial da folha é mais clara, bem mais clara. Ela abriga uma grande quantidade de orquidáceas. Aliás, é a espécie que mais abriga a família Orquidácea no Parque do Zizo. Como as Padustielas, a Lineolata e as orquídeas de grande porte, no caso no tronco e não nos galhos, como no caso aqui a Gomeza recurva. Forófito de Myrcia eugeniopsoides. Aqui demonstramos, no caso, uma espécie de Fimatidium. Myrcia flagelaris. Os ramos da Myrcia flagelaris são tomadas de Barbosella gardineri. Devido ao pequeno diâmetro, ela consegue dar a volta e forma um tapete. É simplesmente fantástico de se ver isso aqui. Aqui no caso a Papistiella uniflora. E sem falar um número infindável de outras famílias, como as Piperáceae, as Tillandsia, a Myrcia riberensis. Essa aqui no caso é aquela que tem lá na base da cachoeira, do rio Ouro Fino, que estava sem identificação. Mas agora nós conseguimos identificar, é a Myrcia riberensis. Também forrada da família Orquidácea. Muita Papistiella, muita Adichia, principalmente Barbosella gardineri. Agora nós vamos falar da família Rubiácea, que é Psicótria. Nós só encontramos Gomeza micrófita, que é essa linda flor aqui, ó. Ela tem mais ou menos 4 milímetros, essa flor aqui. Em Psicótria, nós não conseguimos encontrar ela em um outro forófito. Outra grande surpresa também, ao fazer esse levantamento dos forófitos, foi a família Gesneriaceae. O Nematanthus striatus é uma erva. Ela está aqui, ó, esses galinhos fininhos aqui que estão saindo. Nós encontramos uma árvore que estava tombada no meio da trilha. E para minha surpresa, ao me aproximar dos galhos de Nematanthus, o que encontrei? Speclina groga. Eu nunca tinha visto isso aqui também. Aqui a flor, tá? Do Nematanthus striatus. Nós fotografamos lá no dia. E provavelmente essa aqui é a primeira citação da família Gesneriaceae com comportamento epifítico, se servindo de forófito para a família Orquidácea. Bom, vamos pular agora para as considerações finais. Esse trabalho revelou a rica diversidade de orquidáceas presente na RPPN Parque do Zizo. Como demonstramos lá, os trabalhos que foram feitos no Carlos Botelho, que foram 4, onde utilizaram áreas bem maiores e encontraram 61 espécies, 80. O nosso trabalho foi 90 espécies, 50, e dentro dessas 90 espécies, 52 espécies são endêmicas do Brasil, uma endêmica de São Paulo, que
que é o Micróconos, a terrestre. Uma nova ocorrência para São Paulo, que é a Gomesa albinoi. 5 espécies ameaçadas de extinção. Isso, e lembrando que dessas 90, 62% das espécies amostradas sequer foi avaliada quanto ao grau de ameaça. Então essa lista aqui das ameaçadas pode subir ainda. Isso demonstra a importância de se produzir listagens com a família Orquidácea, porque a gente não sabe a real situação delas aqui no estado de São Paulo. Mas o Parque dos Ícios já dá uma clara demonstração disso aqui. O Parque dos Ícios ainda está subamostrado, tá? Ele precisa de mais investigação, porque eu acredito que o potencial do Parque dos Ícios é de 150 espécies. Porque a gente conseguiu, nesse tempo, somente fazer 6 quilômetros de trilha. Eu acho que se fizer mais, certamente vamos encontrar mais espécies. E para finalizar, meu bom dia a todos, com essa visão maravilhosa da Gomesa epinata, que fica logo na entrada da RPPN Parque dos Ícios. Muito obrigado a todos. Obrigada, Alexandre. Bom, acho melhor a gente compor a mesa aqui em cima, né? Então eu queria chamar a doutora Karine Valdemarim para compor a mesa aqui comigo. Professor José Mauro, por favor. Vocês preferem que deixe o data show ligado? Pode desligar? Porque a gente pode acender a luz, né? Então, vamos desligar o data show? Aí. Assim fica. Aí agora, vamos pôr aqui, ó, puxar a mesa.